Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Mosaicos e Miscelâneas, eu sou o Rafa Correa e hoje eu vou dar continuidade à leitura de Dom Casmurro, de Machado de Assis. Hoje eu vou fazer a leitura por esse livrinho aqui do Objetivo. Na última vez que eu estive aqui eu li numa coleção super antiga, hoje eu peguei esse aqui que é mais prático de ler, mais rápido e tem as letras maiores também, a idade chega. Então hoje eu vou fazer a leitura do capítulo 112, do capítulo 112, As Imitações de Ezequiel, até o capítulo 116, Filho do Homem. Capítulo 112, As Imitações de Ezequiel. Tal não faria Ezequiel. Não comporia bolas envenenadas, suponho, mas não as recusaria também. O que lhe faria com certeza era ir atrás dos cães, a pedrada, até onde lhe dessem as pernas. E se tivesse um pau, iria a pau. Capitu morria por aquele batalhador futuro. Não sai a nós, que gostamos da paz, disse-me ela um dia. Mas papai em moço era assim também, mamãe é que contava. Sim, não sairá maricas, repliquei. Eu só lhe descubro um defeitozinho. Ele gosta de imitar as coisas. Imitar como? Imitar os gestos, os modos, as atitudes. Imita a prima Justina, imita José Dias. Eu já lhe achei até um jeito dos pés de Escobar, dos olhos. Capitu deixou-se estar pensando e olhando para mim, e disse afinal que era preciso emendá-lo. Agora reparava que realmente era veso do filho, mas parecia-lhe era só imitar por imitar, como sucede a pessoas grandes, que tomam as maneiras dos outros. Para que não fosse mais longe. Também não vamos mortificá-lo. Sempre há tempo de corrigi-lo. Vou ver. Mas você também não era assim, quando se zangava com alguém. Quando me zangava, concordo. Vingança de menino. Sim, mas eu também não gosto de imitações em casa. E naquele tempo gostavas de mim? Disse-lhe eu, batendo-lhe na face. A resposta de Capitu foi um riso doce de escárnio. Um desses risos que não se descrevem. E apenas se pintarão depois. Estirou os braços e atirou-os sobre os ombros, tão cheios de graça que pareciam... Velha imagem. Um colar de flores. Eu fiz o mesmo aos meus e senti não haver ali um escultor que nos transferisse a atitude a um pedaço de mármore. Só brilharia o artista, é certo. Quando uma pessoa ou um grupo saem bem, ninguém quer saber de modelo, mas da obra. A obra é que fica, não importa. Nós não saberíamos que éramos nós. Capítulo 113. Embargos de terceiro. Por falar nisto, é natural que me pergunte se, sendo este tão cioso dela, não continuei a sê-lo apesar do filho e dos anos. Sim, senhor. Continuei. Continuei a tal ponto que o menor gesto me afligia, a mais ínfima palavra, uma insistência qualquer. Muitas vezes é só a indiferença que bastava. Cheguei a ter ciúme de tudo e de todos. Um vizinho, um par de valsa, qualquer homem, moço ou maduro, me enchia de terror ou desconfiança. É certo que Capitu gostava de ser vista. E o meio mais próprio a tal fim, disse minha senhora, um dia, é ver também. E não a ver sem mostrar que se vê. A senhora, que me disse isto, cuido que gostou de mim. E foi naturalmente por não achar da minha parte correspondência aos seus afetos, que me explicou daquela maneira os seus olhos teimosos. Outros olhos me procuravam também. Não muitos. E não digo nada sobre eles, tendo, aliás, confessado a princípio as minhas aventuras vindouras. Mas eram ainda vindouras. Naquele tempo, por mais mulheres bonitas que achasse, nenhuma receberia a minha parte do amor que tinha Capitu. A minha própria mãe não queria mais que metade. Capitu era tudo. Mais que tudo. Não vivia nem trabalhava que não fosse pensando nela. Ao teatro íamos juntos. Só me lembra que fosse 2 vezes sem ela, um benefício de ator. E uma estreia de ópera. E que ela não foi por ter adoecido, mas quis por força que ela fosse. Já era tarde para mandar o camarote a Escobar, então saí. Mas eu voltei no fim do primeiro ato. E encontrei então Escobar, à porta do corredor. Eu vim falar-te, disse ele. Expliquei-lhe que tinha saído para o teatro. De onde eu voltara receoso por Capitu, que ficara doente. Doente? De quê? Perguntou Escobar. Queixava-se de cabeça e dor no estômago. Então vou-me embora. Eu vinha para aquele negócio dos embargos. Eram uns embargos de terceiros.
Ocorrera um incidente importante e, tendo ele jantado na cidade, não quis ir para casa, sem dizer-me o que era. Mas já agora falaria depois. Não, falemos já. Sobe. Ela pode estar melhor, se estiver pior ela desce. Capitu estava melhor, até boa. Confessou-me que apenas tivera uma dor de cabeça de nada, mas agravara o padecimento para que eu fosse me divertir. Não falava alegre, o que me fez desconfiar que mentia. Para não me meter medo, mas jurou que era verdade pura. O Escobar sorriu e disse: a cunhadinha está doente como você ou eu. Vamos aos embargos. Capítulo 14, em que se explica o explicado. Antes de ir aos embargos, expliquemos ainda um ponto que já ficou explicado, mas não bem explicado. Viste que eu pedi a um professor de música de São Paulo que me escrevesse a toada daquele pregão de doces de mata-cavalos. Em si, a matéria é xoxa. E não vale a pena mais de um capítulo, quanto mais 2. Mas há matérias tais que trazem ensinamentos interessantes, se não agradáveis. Expliquemos o explicado. Capitu e eu tínhamos jurado não esquecer mais aquele pregão. Foi em momento de grande temura, e o tabelião divino sabe que as coisas que se jurou em tais momentos, ele que as registra nos livros eternos. Você jura? Juro, disse a ela, estendendo tragicamente o braço. Aproveitei o gesto para pedir-lhe a mão. Estava ainda no seminário quando fui para São Paulo, querendo um dia relembrar a toada. Vi que ia a perdendo inteiramente. Consegui recordá-la e corri ao professor, que me fez o obséquio de a escrever no pedacinho de papel. Foi para não faltar ao juramento que eu fiz isso. Mas hás de crer que quando eu corria aos papéis velhos, naquela noite da glória, também não me lembrava já da toada nem do texto. Fiz-me de pontual ao juramento, e este é que foi o meu pecado. Esquecer. Qualquer esquece. Ao certo, ninguém sabe se há de manter ou não o juramento. Coisas futuras. Portanto, a nossa Constituição política, transferindo o juramento à afirmação simples, é profundamente moral. Acabou com um pecado terrível. Faltar ao compromisso é sempre infidelidade. Mas a alguém que tenha mais temor a Deus que aos homens não lhe importará mentir, uma vez ou outra, desde que não mete a alma no purgatório. Não confundam purgatório com inferno, que é o eterno naufrágio. Purgatório é uma casa de penhores, que empresta sobre todas as virtudes a juro alto e prazo curto. Mas os prazos renovam-se, até que um dia uma ou duas virtudes medianas pagam todos os pecados grandes e pequenos. Capítulo 115. Dúvidas sobre dúvidas. Vamos agora aos embargos. E por que iremos aos embargos? Deus sabe o que custa escrevê-los, quanto mais contá-los. Da circunstância nova que Escobar me trazia, apenas digo o que lhe disse então. Isso é, que não valia nada. Nada? Quase nada. Então vale alguma coisa. Para reforçar as razões que já temos, menos vale que o chá que você vai tomar comigo. É tarde para tomar chá. Tomaremos depressa. Tomamos depressa. Durante ele, Escobar olhava para mim desconfiado, como se cuidasse que eu recusava a circunstância nova por forrar-me a escrevê-la, mas tal suspeita não ia com a nossa amizade. Quando ele saiu, referi-me as minhas dúvidas a Capitu. Ela as desfez com arte fina que possuía, um jeito, uma graça toda sua, capaz de dissipar as mesmas tristezas do Olímpio. Seria o negócio dos embargos? Concluiu. E ele que veio até aqui, a essa hora. É que tá impressionado com a demanda. Tenhas razão. Palavra puxa palavra. Falei de outras dúvidas. Eu era então um poço delas. Coachavam dentro de mim como verdadeiras rãs, a ponto de me tirarem o sono algumas vezes. Eu disse-lhe que começava a achar minha mãe um tanto fria e arredia com ela. Pois aqui mesmo valeu a arte fina de Capitu. Eu já disse a você que isso é coisa de sogra. Mamãezinha tem ciúme de você. Logo que eles passem e as saudades aumentam, ela torna a ser o que era. E lhe faltando neto? Mas eu tenho notado que já é fria também com Ezequiel. Quando ele vai comigo, mamãe não lhe faz as mesmas graças. Bom, quem sabe se ela não anda doente. Vamos nós jantar com ela amanhã? Vamos? Não. Pois vamos.
Fomos então jantar com a minha velha. Já lhe podia chamar assim, posto que seus cabelos brancos não fossem todos nem totalmente. E o rosto que estivesse comparativamente fresco era uma espécie de mocidade quinquagenária ou de ansiedade viçosa à escolha. Mas nada dessas melancolias. Eu não quero falar de olhos molhados à entrada e à saída. Bom, pouco entrou na conversação. Também não era diferente da acostumada. José Dias falou do casamento e suas belezas, da política, da Europa e da homeopatia. Tio Cosme das suas moléstias, prima Justina da vizinhança ou de José Dias, quando este se saía da sala. Quando voltamos à noite, viemos por ali, a pé, falando das minhas dúvidas. Capitu novamente me aconselhou que esperássemos. Sogras eram todas assim. Lá vinham um dia e mudavam, ao passo que me falava, recrudescia de ternura. Dali em diante foi cada vez mais doce comigo. Não me ia esperar à janela para não espertar-me os ciúmes, mas quando eu subia, via no alto da escada, entre as grades da cancela, a cara deliciosa da minha amiga e esposa, risonha como toda infância. Ezequiel, às vezes, estava com ela. Nós o havíamos acostumado a ver o ósculo da chegada e da saída. E ele enchia minha cara de beijos. Capítulo 16. O Filho do Homem. Apalpei José Dias sobre as maneiras novas de minha mãe. Ficou espantado. Não havia nada nem podia haver coisa nenhuma. Tantos eram os louvores incessantes que ele ouvia a bela e virtuosa Capitu. Agora, quando os ouço, entro também no coro, mas a princípio ficava envergonhadíssimo. Para quem chegou como eu a reganar este casamento, era duro confessar que ele foi uma verdadeira bênção do céu. Que digna senhora nos saiu a criança travessa de matar cavalos, hein? O pai é que nos separou um pouco, enquanto não nos conhecíamos, mas tudo acabou em ordem. Pois sim, senhor, quando Dona Glória elogia a sua nora e comadre... Então, mamãe? Perfeitamente. Mas por que é que não nos visita há tanto tempo? Creio que tem andado mais achacada dos seus reumatismos. Esse ano tem feito muito frio. Imagine a aflição dela que andava o dia inteiro. Agora é obrigada a estar quieta, ao pé do irmão, que lá tem o seu mal. Quis observar-lhe que tal razão explicava a interrupção das visitas, e não a frieza quando fomos nós a matar cavalos. Mas não estendi tão longe a intimidade do agregado. José Dias pediu para ver o nosso profetazinho, era assim que chamava Ezequiel, e fez-lhe as festas do costume. Desta vez... falou ao modo bíblico, estivera na véspera a folhear o livro de Ezequiel, como soube depois. E perguntava-lhe, como vai isso, filho do homem? Diz-me isso, filho do homem. Onde estão os teus brinquedos, filho do homem? Queres comer um doce, filho do homem? Que filho do homem é esse? Perguntou-lhe Capitu agastada. Ah, são os modos de dizer da Bíblia. Ah, pois eu não gosto deles, replicou ela com aspereza. Tem razão, Capitu, concordou o agregado. Você não imagina como a Bíblia é cheia de expressões cruas ou grosseiras. Eu falava assim, para variar. Tu, como vais, meu anjo? Meu anjo, como é que eu ando na rua? Não, atalhou Capitu. Já vou lhe tirando esse costume de imitar os outros. Ah, mas a mim tem muita graça. Quando ele copia os meus gestos, parece-me que sou eu mesmo, o pequenino. Outro dia chegou a fazer um gesto de Dona Glória, tão bem que ele lhe deu um beijo em paga. Vamos? Como é que eu ando? Não, Ezequiel, disse eu. Mamãe não quer. Eu mesmo achava feio tal cestro. Alguns dos gestos já iam ficando mais repetidos, como os das mãos e os pés de Escobar. Ultimamente até apanhar o modo de voltar a cabeça deste. Quando falava e o deixá-la cair quando ria. Capitu ralhava. Mas o menino era travesso, como o diabo. Apenas começamos a falar de outra coisa, saltou ao meio da sala, dizendo a José Dias, o senhor anda assim, ó. Não pudemos deixar de rir, eu mais que ninguém. A primeira pessoa que fechou a cara, que o repreendeu e chamou a si, foi Capitu. Eu não quero isso, ouviu? Bom, pessoal, então é isso. Esses foram os capítulos de 112 a 116 de Dom Casmurro. E aí eu queria, falar um pouquinho, só para dar uma esclarecida,
nessas cenas, né, que nesses capítulos que a gente acompanhou, a gente já tá vendo cada vez mais forte o ciúme que reina. Na verdade, durante todo o livro, a gente está acompanhando bastante o ciúme que rege essa história, né? Então, o nosso protagonista, ele tá sendo consumido cada vez mais pelo ciúme. E o ciúme que ele sente da Capitu é tanto, e esta pulga na cabeça dele, que envolve essa talvez traição dela com o Escobar, é tão intenso que tá atrapalhando ele a amar o próprio filho. Então, agora, nesses capítulos, a gente fala muito sobre essa coisa da imitação, né? Então, tem duas situações complicadas aí. A primeira, que é a questão de Ezequiel, né, do filho, ele estar, em alguns momentos, ele até fala, tipo, esse não vai sair a maricas, né? Então, existe essa situação também dele estar imitando mulheres, dele... E aí, o homem, né, criado nessa sociedade heteronormativa, e eu imagino isso quando o Dom Casmurro foi escrito, nas palavras aí de Machado de Assis. Obviamente um livro tão antigo não vai deixar de ter os seus problemas sociais em relação ao tempo. Esse é um medo, obviamente. Era um medo, na verdade, de qualquer... ainda é, né? Um medo de muito homem heterossexual ter um filho que saia maricas, né? Um filho homossexual. Então ele começa a perceber esse ponto, mas isso também é inflado e agravado por esse ciúme intenso que ele sente. Ele sente muito ciúme, porque ele já botou na cabeça que esse filho não é dele, que esse filho é do Escobar. Então tem um capítulo bem pontual ali que ele fala que ele foi no teatro e aí ele voltou e deu de cara com o Escobar em casa. E aí o Escobar fala, eu vim falar de tal assunto. E aí ele fala... Tá, então vamos falar. Não, a gente pode falar disso depois. Não, você veio até aqui, então a gente vai falar. Mas na cabeça dele, ele tava ali pra ver a Capitu. E ele começa a questionar a Capitu. E aí o que ele fala pra Capitu? Olha, eu acho que minha mãe não tá te tratando legal. Minha mãe tá com alguma coisa aí. Minha mãe não tá gostando. Alguma coisa você fez pra minha mãe. Ou a minha mãe tá sentindo alguma coisa. Por quê? Porque ele acredita que, né, que os sentimentos ali da mãe dele podem... que a mãe pode estar sentindo esse distanciamento em relação à própria Capitu, né? Que a Capitu esteja traindo ele. E que a mãe, então, consegue enxergar isso e ele não consegue enxergar. E você percebe na narrativa dele que é essa coisa da autoafirmação. Então, assim, ao mesmo tempo que ele desconfia dela, ele ainda afirma, ela fez tal coisa por mim. Tal coisa ela vai fazer por mim. Então, assim, no fim das contas, ele sente o ciúme, mas ele ainda acredita que ele é o bambambam. Que ela ainda faz e modifica tudo para agradá-lo. Existe esse questionamento, traiu ou não traiu? Óbvio que ainda tem isso é famoso, não sei, é spoiler isso, gente. Mas isso é famoso, né? É uma discussão famosa em relação ao livro. E aí, eu não vou dizer ainda qual é a minha opinião, acho que ainda tem livro pra acontecer nos próximos capítulos, mas... esse é o cerne, né? Eu acho que, como eu disse da outra vez, pra mim essa é uma das melhores obras brasileiras de todos os tempos. O Machado de Assis foi muito feliz nessa construção, é um livro muito rico, e toda vez que eu vier aqui pra falar desse livro, toda vez eu vou falar que pra mim é um dos melhores livros, é um dos meus livros prediletos, e é uma narrativa muito bem construída. Então é isso, assim, nesse capítulo eu tentei fazer um resuminho, a gente fala basicamente desse ciúme possessivo, dessa situação que ele vai criando na cabeça dele e ele começa a tentar justificar. Na verdade, o livro é uma grande justificativa, ele tentando justificar o que ele fez ou deixou de fazer. E aqui a gente começa a ver como tá esse distanciamento dele em relação ao próprio filho e a esse ciúme doentio. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês continuem acompanhando todos os capítulos, né, que já tá aí quase na reta final de Dom Casmurro. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero voltar mais vezes. E por favor, se você ainda não segue, por favor, segue aqui, né? Se inscreve no canal, curta aqui o vídeo principalmente. Não deixe de assistir os outros vídeos, também tem leituras de outras obras. E logo logo a gente vai começar com uma nova obra aqui quando a gente terminar Dom Casmurro. Tem bastante coisa acontecendo no canal, sejam sempre muito bem-vindos. Até a próxima, muito obrigado, tchau, tchau.